Olá a todos! Hoje trago-vos uma história que vos manterá na ponta do assento. Antes de nos imergirmos nesta viagem de traição e triunfo, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, de subscrever o canal para mais histórias incríveis e, claro, de deixar o vosso comentário. Estão prontos? Comecemos! Já se sentiram tão traídos que a dor vos queimava por dentro? Lúcia Soares conhecia bem esse fogo. Muito antes de entrar no deslumbrante Hotel da Coroa de Cristal, já tinha suportado 1000 silenciosas traições. Eram feridas que ninguém mais podia ver. O tipo de dor que se esconde atrás de um sorriso forçado e que deixa cicatrizes mais profundas do que a pele. A gravidez devia ser um período de alegria. Para Lúcia, significava sussurrar nomes de bebê à meia-noite, sentir carícias ternas na sua barriga e a segurança de estar a construir uma família com o homem que amava. Em vez disso, converteu-se numa estação de solidão. Cada noite, sentava-se sozinha no seu imenso sótão, com a mão sobre o seu filho por nascer, a ouvir o silêncio de um lar que costumava sentir-se vivo. O riso tinha-se ido. O calor tinha-se ido. Tudo o que restava eram perguntas sem resposta e o eco frio das desculpas de Mateus. Estou a trabalhar até tarde, isto é por nós. Tu não entenderias. Mas Lúcia sim que entendia. Entendia que já não era a sua prioridade, que já não era a mulher que ele queria ao seu lado. Entendia que, em algum lugar, o seu marido estava a dar a sua atenção, o seu encanto e o seu afeto a alguém mais. A dor não era só pela traição, era pela anulação. Lúcia tinha renunciado aos seus sonhos por ele. Tinha trocado a sua carreira pelas suas ambições e tinha silenciado a sua voz para que a dele pudesse ser mais forte. Tinha construído a sua vida à volta de Mateus, a acreditar que ele era o seu companheiro, o seu protetor, e agora, a carregar o seu filho, dava-se conta de que só tinha sido um degrau. Os momentos mais cruéis chegavam a altas horas da noite, quando as luzes da cidade brilhavam através da janela e ela estava deitada, acordada, com lágrimas a ensoparem a sua almofada. O seu bebê pontapeava, como se a recordasse que não estava realmente sozinha. E ainda assim, o vazio dentro dela era insuportável. Sussurrava promessas ao seu filho. Proteger-te-ei, aconteça o que acontecer. Enquanto o seu coração se partia ao pensar que a Mateus, o homem que devia estar lá, não se importava. A dor de Lúcia não era ruidosa, não era o tipo de raiva que parte pratos. Era uma dor silenciosa e sufocante. Era a forma como as suas mãos tremiam quando dobrava a roupinha do bebê sozinha. Era a forma em que praticava sorrir em frente ao espelho, a tentar convencer-se de que era forte. Era a forma em que, às vezes, evitava o seu próprio reflexo, porque a mulher que a olhava parecia demasiado frágil, demasiado perdida. Continuava à espera que Mateus regressasse para ela, que uma noite ele entrasse pela porta, com remorso nos seus olhos, pronto para começar de novo. Mas cada esperança terminava em desilusão. Cada promessa que ele fazia dissolvia-se em mentiras, e quanto mais esperava, mais lhe doía. Lúcia carregava não só o peso do seu filho por nascer, mas também o avassalador peso da humilhação. Os sussurros da sociedade chegavam aos seus ouvidos, cruéis e cortantes. Pobre Lúcia, deixou-se ir. Não é de estranhar que ele tenha encontrado alguém mais. Cada palavra a cortava, a somar-se à tempestade que já rugia no seu interior. Ainda assim, ela aguentou. Não por ela mesma, mas pelo bebê que levava. Cada lágrima que derramava em silêncio convertia-se em combustível para a sua determinação. Disse a si mesma que sobreviveria a isto, protegeria o seu filho, mesmo se isso significasse enfrentar o mundo sozinha. Mas a sobrevivência não apaga a dor.
E enquanto estava parada fora do hotel aquela noite, a respirar fundo antes de entrar, Lúcia levava consigo cada noite sem dormir, cada promessa partida, cada lágrima silenciosa. A sua dor era real, a sua humilhação era crua, e, no entanto, debaixo de tudo isso, havia algo que Mateus e Constança tinham subestimado: a força. Porque a dor de uma mulher, quando é ignorada e ridicularizada, pode converter-se no fogo que queima tudo o que é construído sobre mentiras. O aliado inesperado. No mundo dos multimilionários, o poder não se mede só em dinheiro. Mede-se em silêncio. Quem tem mais influência muitas vezes fala menos. E ninguém encarnava essa verdade mais do que Alexandre Valente. Durante anos o seu nome circulava como um sussurro. Alguns diziam que era um multimilionário fantasma, um homem que possuía meia cidade, mas que evitava os holofotes com precisão cirúrgica. Outros afirmavam que se tinha retirado da vida pública depois de uma tragédia pessoal. Mas quem realmente entendia o mundo da riqueza sabia uma coisa: Alexandre Valente não desapareceu. Observava, calculava e, quando se movia, nunca o fazia sem um propósito. O que ninguém se dava conta, nem Mateus, nem Constança, nem a elite reunida no salão, era que Alexandre Valente tinha estado a observar Lúcia Soares durante muito tempo. Os seus caminhos tinham se cruzado anos atrás, antes de Mateus sequer entrar em cena. Lúcia tinha sido uma designer em ascensão, a despejar o seu coração num projeto comunitário que transformou um armazém abandonado num centro de arte juvenil. Alexandre, intrigado pela sua visão, tinha fornecido fundos de forma anônima. Tinha admirado então a sua força tranquila, a sua capacidade para criar beleza sem necessidade de se gabar. Viu nela algo raro, autenticidade num mundo obcecado com as aparências. Quando Lúcia se casou com Mateus, Alexandre retirou-se. Respeitou a sua escolha, mesmo se não estivesse de acordo. Mas quando os sussurros sobre a arrogância e a infidelidade de Mateus começaram a circular, Alexandre posicionou-se silenciosamente perto. Não interferiu, não mexericou. Simplesmente esperou, a entender que a verdade sempre se revela no seu devido tempo. E esta noite, a gala era o seu momento. Desde as sombras do balcão, Alexandre observou Mateus a exibir Constança no palco. Viu a arrogância no sorriso de Mateus, o orgulho na careta de Constança e a inquietação coletiva da audiência. Mas quando as portas se abriram e Lúcia entrou, grávida, radiante, inquebrável, Alexandre sentiu que algo mudava. Já não era o show de Mateus. À medida que Lúcia dava os seus primeiros passos no salão, Alexandre também se moveu. Desceu a escadaria, a abrir caminho entre a multidão como uma lâmina através da seda. As cabeças viraram-se, os sussurros seguiram-no e as câmaras giraram. Alexandre Valente rara vez aparecia em eventos públicos. A sua presença era uma declaração, mais ruidosa do que qualquer discurso que Mateus pudesse dar. Lúcia notou-o quando se aproximou. Por um momento, a sua respiração parou. Alexandre era mais alto do que se recordava, a sua presença imponente, mas não opressiva. Os seus olhos, tranquilos e firmes, encontraram-se com os dela, e pela primeira vez em toda a noite, Lúcia sentiu algo que não tinha sentido em meses: segurança. Lúcia. Cumprimentou-a suavemente. A sua voz tinha uma calidez que contrastava com a frieza da sala. Não se inclinou, nem lhe estendeu a mão para um espetáculo. Simplesmente parou ao seu lado, um escudo silencioso contra a tempestade. A multidão reagiu de imediato. Murmúrios ondularam como ondas. Lúcia Soares com Alexandre Valente? Os sussurros converteram-se num rugido. O rosto de Mateus ficou vermelho.
A careta de Constança fez-se em pedaços e as câmaras dos fotógrafos cintilaram como relâmpagos. Mateus balbuciou no microfone. O que é isto? A sua arrogância fraquejou pela primeira vez em toda a noite. Alexandre não lhe respondeu. Os seus olhos nunca se afastaram dos de Lúcia. Nesse momento, a sua presença disse tudo o que as palavras não podiam. Não estás sozinha. Nunca foste impotente e esta noite não cairás. Lúcia endireitou os ombros, a extrair força do aliado ao seu lado. Durante meses tinha carregado a sua dor em silêncio. Agora, com Alexandre ao seu lado, deu-se conta de que não tinha que a carregar sozinha. E todo o salão o sabia também. Lúcia Soares já não era a esposa abandonada. Era a mulher parada junto a Alexandre Valente, o homem suficientemente poderoso para pôr de joelhos o império de Mateus Sanches. A humilhação pública. No momento em que Lúcia entrou no salão, todas as atenções se desviaram. A atmosfera, que antes estava cheia de risos superficiais e mexericos sobre champanhe, tornou-se espessa de tensão. Pela primeira vez em toda a noite, Mateus Sanches sentiu que o seu controlo se lhe escapava. O seu show cuidadosamente elaborado já não se tratava dele e de Constança. Tratava-se de Lúcia, e ele odiava isso. Agarrou o microfone com mais força, forçando uma gargalhada que soou mais como um vidro que se quebra. Bem, olhem quem decidiu juntar-se a nós, disse, a sua voz a pingar sarcasmo. Senhoras e senhores, a minha esposa, Lúcia Soares. Não é surpreendente que tenha encontrado a força para sair de casa? Arfadas dispersaram-se entre a multidão. Lúcia congelou por uma fração de segundo, a crueldade das suas palavras a cortá-la como uma lâmina. Estava a troçar da sua gravidez, a troçar da vida mesma que uma vez celebraram juntos. Constança inclinou-se perto de Mateus. Os seus lábios curvaram-se num sorriso venenoso, enquanto lhe sussurrava algo ao ouvido. Ele riu-se, encorajado, e depois dirigiu-se à multidão de novo. Vejam, a Lúcia tem estado um pouco indisposta, emocional. Já sabem como é com as mulheres no seu estado, mas não se preocupem, está bem cuidada. Os seus olhos dirigiram-se a Constança, a assegurar-se de que a insinuação fosse clara. O insulto não foi só pessoal, foi público. Estava a pintá-la como fraca, instável, uma mulher incapaz de lidar com o seu papel como esposa. E nesta sala cheia de repórteres investidores e socialites, o dano estava destinado a ser permanente. O coração de Lúcia batia com força. As suas bochechas ruborizaram pelo calor, não só pela vergonha, mas pela humilhação de ser reduzida a uma piada em frente a estranhos. Durante meses tinha suportado o seu silêncio, a sua ausência, a sua traição. Mas esta degradação aberta, era uma crueldade de que não tinha imaginado que ele fosse capaz. Alguns na multidão mexeram-se incômodos. Umas poucas mulheres sussurraram com raiva, os seus olhos a estreitarem-se perante a arrogância de Mateus. Mas outros riram nervosamente, sem quererem arriscar-se a cair em desgraça com o multimilionário. As câmaras cintilavam, a capturar a dor de Lúcia, a imortalizar o momento em que Mateus pensou que a tinha destruído. A mão de Lúcia foi instintivamente para a sua barriga, como se protegesse o seu filho por nascer do veneno que se estava a derramar. Queria gritar a verdade, que Mateus era um mentiroso, que a tinha traído, que Constança não era um sucesso, mas uma ladra de amor e lealdade. Mas as palavras ficaram-lhe presas na garganta, atrapadas pelo peso avassalador do momento. Mateus sorriu, a sentir a vitória. Lúcia, querida, talvez devas sentar-te. Pareces oprimida? A sua voz pingava de falsa preocupação,
cada palavra retorcida numa adaga. Apontou para uma cadeira perto da parte de trás da sala, como se a estivesse a relegar para as sombras, onde ele acreditava que ela pertencia. Lúcia ficou congelada, a tremer não por fraqueza, mas pela fúria que se acumulava dentro dela. A sala tornou-se turva, com sussurros, cada par de olhos a observar para ver se ela se partiria. Mateus regozijava-se nessa antecipação. Queria vê-la colapsar, queria pisotear a pouca dignidade que lhe restava. Mas então, justo quando Lúcia sentiu que as lágrimas ameaçavam cair, uma presença tranquila a ancorou. A mão de Alexandre Valente tocou o seu cotovelo suavemente, a estabilizá-la. Os seus olhos fixaram-se nos dela, tranquilos e inquebráveis. Não se precisavam de palavras. A sua presença recordou-lhe algo que quase tinha esquecido: o seu valor. O sorriso de Mateus vacilou ao notar a troca. Pela primeira vez, a dúvida cintilou nos seus olhos, mas cobriu-a rapidamente, levantando a sua taça. Pelos novos começos, declarou, a chocar o seu champanhe contra o de Constança. A multidão levantou as suas com hesitação, embora o ar tenha permanecido pesado, fraturado. Lúcia baixou o olhar. As lágrimas brilhavam, mas não caíram. Sabia que Mateus acreditava que a tinha humilhado, que a tinha partido por completo. O que ele não sabia era que isto era só o começo. Porque Lúcia Soares não se iria daquele salão derrotada. Ir-se-ia transformada. Comentem se acreditam que Lúcia tem o necessário para derrotar Mateus e Constança. A voz da verdade. Lúcia Soares sempre tinha sido conhecida pela sua tranquila graça. Era a mulher que ficava ao lado de Mateus na passadeira vermelha, a que sorria educadamente enquanto ele tomava o centro do palco, a que se misturava com o fundo para que a sua luz pudesse brilhar mais. Mas, enquanto estava de pé, no salão, a sua dignidade sob ataque e a sua dor exibida como um espetáculo, algo dentro dela partiu-se, e dessa fenda surgiu algo mais forte. Deu-se conta nesse momento de que Mateus queria que ela se encolhesse, queria que desaparecesse nas sombras, que confirmasse a narrativa que ele tinha construído sobre ela ser fraca, frágil e substituível. Constança queria o mesmo. A amante alimentava-se do silêncio de Lúcia, da sua ausência, da sua invisibilidade. Mas Lúcia já não estava disposta a desaparecer. Com a presença firme de Alexandre ao seu lado, Lúcia endireitou os ombros e levantou o queixo. Limpou o brilho das lágrimas dos olhos e permitiu-se uma respiração profunda e constante. A sala, cheia do aroma a rosas e perfume caro, pareceu conter a respiração com ela. Depois, como uma rainha a reclamar o seu trono, Lúcia começou a mover-se. Não se retirou para a parte de trás da sala, como Mateus tinha sugerido. Em vez disso, caminhou para a frente, cada passo deliberado. A tela azul noite do seu vestido a fluir como a noite líquida. As luzes capturaram o brilho subtil do vestido, e de repente as câmaras que se tinham centrado em Mateus e Constança giraram para a capturarem. Cada clique de um obturador foi um pequeno ato de rebelião. Cada cintilar de luz foi um lembrete de que ela ainda chamava a atenção. Os sussurros começaram a mudar. Parece incrível. Está radiante. Não parece partida de todo. Lúcia chegou ao centro do salão suficientemente perto para que Mateus e Constança já não pudessem ignorar a sua presença. A sorriso de Mateus vacilou de novo, mas Constança inclinou-se mais perto dele, a sussurrar com urgência, a tentar mascarar a sua própria inquietação com outro sorriso astuto. «Lúcia», disse Mateus no microfone, a sua voz tensa, «talvez devas sentar-te. Este não é o lugar».
Lúcia levantou a mão a silenciá-lo sem dizer uma palavra. O gesto, pequeno mas imponente, silenciou a sala. Todo o salão explodiu em murmúrios. Era a primeira vez que ela o interrompia em público. A sua voz, quando chegou, foi firme e clara. Vim aqui esta noite não para me sentar nas sombras, não para ser escondida e certamente não para ser humilhada. Vim aqui porque me recusei a deixar que as mentiras escrevessem a história da minha vida. A multidão arfou, o peso das suas palavras a cortar a densa tensão. Mateus tentou rir, mas saiu quebradiça. Partida! Constança mexeu-se incômoda, as suas unhas a cravarem-se no braço de Mateus. Lúcia continuou, os seus olhos inquebráveis. Durante anos estive ao lado de Mateus, a apoiá-lo, a acreditar nele, a sacrificar-me por ele. E esta noite, ele pensou que exibir outra mulher ao seu lado me apagaria. Mas permitam-me deixar algo claro. Não fui apagada. Estou aqui, e sou mais forte do que ele alguma vez imaginou. Os aplausos irromperam no canto da sala, no início com hesitação, depois espalharam-se como um incêndio florestal. Ainda não era ruidoso, mas foi suficiente para mudar a energia da noite. Pela primeira vez, a humilhação não pertencia a Lúcia, pertencia a Mateus. Lúcia virou-se ligeiramente. O seu olhar capturou o de Alexandre. O seu pequeno aceno disse-lhe tudo. Estás a ganhar. As câmaras continuavam a cintilar, a imortalizar o momento. Lúcia, radiante na sua força, já não parecia a esposa abandonada. Parecia uma mulher renascida, de pé sobre as ruínas da traição, mas a recusar desmoronar-se. E em esse instante, a gala deixou de ser a montra de Mateus Sanches. Converteu-se no palco de glória de Lúcia Soares. Mateus Sanches tinha construído o seu império não só com dinheiro, mas com manipulação. Tinha um talento para retorcer a verdade até que se dobrava a seu favor, para convencer a gente de que duvidasse das suas próprias percepções. E enquanto Lúcia estava de pé no centro do salão, a brilhar com força em vez de vergonha, Mateus soube que tinha que recuperar o controlo. Inclinou-se sobre o microfone, a sua risada forçada, mas o suficiente segura para enganar o ouvido inexperiente. Senhoras e senhores, começou a sua voz suave, creio que todos devíamos dedicar um momento. A Lúcia está emocional. Como podem ver, está à espera. A gravidez pode ser avassaladora e, às vezes, causa confusão. A palavra confusão caiu como veneno. Não era só um insulto. Era uma tentativa de minar a sua credibilidade, de a pintar como irracional. A mesma tática que tinha usado em privado, agora convertida numa arma em público. A Lúcia revolveu-se o estômago, mas manteve-se erguida. Tinha ouvido isto antes. Cada vez que questionava as chamadas noturnas, o perfume nos seus fatos, o segundo telemóvel que ele pensava que ela não conhecia, ele a tinha descartado. Estás a imaginar coisas. Estás a reagir de forma exagerada. És demasiado sensível. Esta noite estava a jogar a mesma carta, mas desta vez não estava a sussurrar na sua cozinha. O estava a anunciar ao mundo. A multidão mexeu-se incômoda. Algumas mulheres na audiência estreitaram os olhos, a trocar olhares de cumplicidade. Tinham ouvido as mesmas desculpas antes de homens que tentavam silenciá-las, mas outros assentiram, não dispostos a desafiar a narrativa de um multimilionário. O gaslighting era poderoso porque plantava sementes de dúvida. Mateus sorriu mais, a sentir que ganhava terreno. Lúcia, querida, tens estado sob muito stress. Planear para o bebê. Adaptar-te às mudanças não tem sido fácil para ti. Por isso tive a Constança aqui para me ajudar a gerir as coisas. Ela tem sido um apoio constante, exatamente o que precisávamos nesta temporada ocupada.
A audácia fez com que Constança brilhasse de orgulho. Inclinou o queixo para cima, a desfrutar do papel de salvadora. Para a audiência, Mateus estava a tentar inventar uma história onde Constança não era uma amante, mas uma ajudante, uma necessidade, a figura forte que intervinha onde a sua esposa tinha falhado. Lúcia apertou os punhos aos seus lados, queria gritar, estilhaçar as mentiras que ele estava a tecer, mas a olhar firme de Alexandre do outro lado da sala lhe recordou: paciência, deixa-o falar, deixa-o cavar a sua sepultura. Mateus continuou, a sua voz caindo naquele tom condescendente que Lúcia conhecia demasiado bem. Sempre foste frágil, Lúcia, sensível. Isso não é um defeito, é quem tu és. Mas às vezes a fragilidade não é suficiente para este mundo. Às vezes um homem precisa de força ao seu lado, e a Constança tem sido essa força. As palavras a cortaram profundamente, mais afiadas do que os facões. Ele não só a estava a descartar, estava a reescrever toda a sua identidade, a reduzir os seus sacrifícios, a fraqueza, a sua lealdade, a fragilidade. A sala zumbava de tensão, alguns arfavam, outros negavam com a cabeça, e as câmaras capturavam cada palavra. Mateus acreditava que estava a ganhar. Pensou que a estava a silenciar, a pintá-la como histérica, a reescrever a narrativa em tempo real. Mas Lúcia não se moveu, não se desmoronou. Em câmbio, deixou que o silêncio se estendesse, o peso da sua crueldade pairando no ar como fumo. O seu silêncio não era fraqueza, era estratégia, porque Lúcia sabia algo que Mateus não sabia. Sabia que a verdade estava a ponto de cair sobre ele, mais forte do que qualquer mentira que ele pudesse inventar, e quando o fizesse, nenhuma quantidade de gaslighting o salvaria. Pela primeira vez, a manipulação de Mateus Sanches não estava a plantar dúvidas, estava a plantar a sua própria destruição. Comentem se já presenciaram uma situação onde a verdade finalmente saiu à luz. Se as palavras de Mateus eram adagas, as de Constança Castelo eram veneno. Não só feria, infetava, espalhando o seu veneno com um sorriso o suficientemente doce para disfarçar a crueldade que havia por debaixo. Enquanto Mateus baixava o microfone, Constança aproximou-se dele, o seu vestido carmesim brilhando como fogo sob os candelabros. Tirou-lhe o microfone da mão com uma facilidade praticada. Os seus lábios pintados se curvaram em um sorriso que gotejava superioridade. Lúcia, começou, a sua voz adocicada e suave. Admiro a tua coragem por estares aqui esta noite. De verdade, se precisa de determinação para entrar numa sala como esta, sabendo que todos viram as manchetes, ouviram os sussurros, mas suponho que para algumas mulheres a negação é a única força que lhes resta. Uma onda de arfadas percorreu o salão. O insulto foi agudo, mas Constança o entregou com tanta elegância que alguns convidados não estavam seguros de se tinham ouvido crueldade ou piedade. Esse era o dom de Constança, torcer o punhal enquanto pretendia oferecer consolo. Lúcia se ficou quieta, com as mãos pressionadas protetoramente sobre o seu ventre, os seus olhos fixos em Constança. Cada instinto lhe gritava que tomasse represálias, mas se manteve em silêncio. Recordou o conselho tranquilo de Alexandre, o poder da paciência. Deixa-os falar, deixa-os revelar quem são realmente. Constança dirigiu a sua atenção à audiência, a sua voz levando uma falsa sinceridade. Mateus e eu não planeamos nada disto. O amor tem uma forma de te encontrar quando menos o esperas. E embora seja difícil de aceitar para algumas pessoas, a verdade é inegável. Somos sócios em cada sentido da palavra. Entrelaçou os seus dedos com os de Mateus, levantando as suas mãos unidas como um troféu.
As câmeras explodiram com flashes. Constança não tinha terminado. Inclinou a cabeça para Lúcia, os seus olhos brilhando. Mas, por suposto, deve ser difícil para ti, Lúcia, olhar desde a barreira, aferrando-te a um título que já não te pertence. Quase sinto lástima por ti. Quase. As palavras caíram como pedras, pesadas e deliberadas. A multidão se moveu incômoda, mas ninguém se atreveu a interromper. Constança estava desfrutando do seu momento, deleitando-se com a humilhação que estava infligindo. Acreditava que esta era a sua coroação, a noite em que Lúcia seria apagada e ela seria coroada. Alguns convidados trocaram olhares de lástima para Lúcia, mas Constança interpretou o seu silêncio como um acordo. O seu sorriso se alargou. Tiveste a tua oportunidade, Lúcia. Deram-te tudo, o amor de Mateus, a sua riqueza, o seu nome, mas não pudeste conservá-lo, não foste suficiente. Por isso estou aqui, porque onde tu falhaste, eu terei sucesso. A crueldade era cirúrgica, não só se estava a troçar do casamento de Lúcia, se estava a troçar da sua feminilidade, da sua identidade, da sua própria existência. A respiração de Lúcia se ficou presa na garganta. Por um momento sentiu o peso avassalador das palavras de Constança, a picada de ser medida e encontrada deficiente. O impulso de correr, de escapar do centro de atenção, a oprimiu como uma mão sufocante. Pero então ouviu-o, uma sola voz desde o canto da sala, uma mulher audaz e sem medo, sussurrando o suficientemente forte como para que outros o escutassem. É vil. As palavras se estenderam rapidamente, ressaltando de um convidado para outro, até que os murmúrios se fizeram mais fortes do que a voz de Constança. A maré estava a mudar, embora Constança estava demasiado cegada pelo orgulho para se dar conta. Levantou o queixo, dando o seu golpe final. Lúcia, querida, devias aprender algo esta noite. Homens como Mateus não escolhem mulheres que se escondem nas sombras. Escolhem mulheres como eu, mulheres que brilham. A risada de Constança ressoou, alta e cruel, fazendo eco em todo o salão. Mas o que ela não se deu conta, o que as câmaras capturaram, o que a audiência sentiu, foi que Lúcia Soares, parada em silêncio, não se estava a desvanecer nas sombras. Estava reunindo a sua força. E pronto, a mulher de que Constança troçava se converteria na mulher que a destruiria. O som da risada de Constança ainda ressoava nos ouvidos de Lúcia Soares, muito depois de que o microfone tivesse sido baixado. Era o tipo de risada desenhada para atormentar, afiada e triunfante, fazendo eco através das partes ocas do seu coração, onde costumava viver a esperança. Lúcia se tinha mantido erguida todo o tempo que pôde, mas cada palavra cruel, cada sorriso zombeteiro, cada destelo de câmara se sentia como outra pedra amontoada no seu peito. Podia sentir o peso esmagando-a, ameaçando com arrastá-la ao chão sob os seus pés. O salão se tornou turvo, os rostos se fundiram numa neblina de olhos críticos e rumores sussurrados. A sua respiração se tornou superficial. A sua garganta se tensou. As paredes do hotel da Coroa de Cristal pareciam fechar-se à sua volta. Se pressionou a mão contra o ventre, sussurrando em silêncio ao seu filho. Aguenta, bebê. Por favor, aguenta. A presença firme de Alexandre a tinha mantido erguida, mas incluso a sua olhar tranquila, não pôde conter a onda de humilhação. Lúcia se virou, quase às cegas, e caminhou para as portas laterais. Cada passo se sentia mais pesado do que o anterior, os seus saltos fazendo clique contra o mármore, como o tic-tac de um relógio que conta a contagem regressiva da sua força. Se deslizou num corredor tranquilo, detrás do salão, a sua costas pressionada contra a parede fria. E então, finalmente, a represa se rompeu.
Os soluços de Lúcia saíram em arfadas, crus e desesperados. Se deslizou pelo chão, enterrando o seu rosto em suas mãos a tremer. O rímel se escorreu pelas suas bochechas. O seu peito se agitava enquanto meses de sofrimento silencioso se derramavam dela em ondas incontroláveis. Por primeira vez se permitiu desmoronar por completo. Já não se agarrava à máscara de compostura. Na solidão desse corredor, Lúcia se enfrentou ao pensamento mais escuro que tinha levado todo o tempo. Talvez eles tenham razão. Talvez não sou o suficiente. A vergonha era insuportável. Pensou nos convidados rindo às suas costas, nas câmaras capturando a sua fraqueza, no sorriso venenoso de Constança. Pensou em Mateus, orgulhoso, declarando-a frágil, não apta, não desejada, e o acreditou, ao menos nesse momento. Os seus soluços ressoaram pelo corredor, cada um uma súplica pela vida que costumava ter, pelo amor que pensou que podia proteger, pela força que temia já não possuir. Alexandre apareceu em silêncio, os seus passos suaves contra o mármore. Ao princípio não falou, simplesmente se agachou ao seu lado, oferecendo-lhe um lenço dobrado. Lúcia levantou a sua vista através de uma visão turva, surpreendida ao não ver julgamento nos seus olhos, só compreensão. «Não consigo fazer isto», sussurrou, a sua voz partida. «Não sou o suficientemente forte. Não esta noite. Nunca». Alexandre negou com a cabeça, a sua voz firme, mas amável. «Lúcia, carregaste o império de um homem sobre os teus ombros, incluso enquanto ele te destroçava. Levou o seu filho sozinha, através de noites nas que ele devia ter estado lá, mas não o estava. E entraste nesse salão sabendo que tentariam destruir-te. Se isso não é força, não sei o que é». As lágrimas de Lúcia se abrandaram, as suas palavras golpeando mais profundo que os insultos de Constança. Mas a dúvida ainda persistia, agarrando-se a ela como uma sombra. Agarrou o lenço com força, olhando para o chão. «Sinto-me partida», sussurrou. «Então permite-te partir-te», respondeu Alexandre suavemente, «porque às vezes partir-nos é o que nos volta a ser completas. Não tens que lutar esta noite, Lúcia. Ainda não, mas quando chegar o momento e o fará, te levantarás. E quando o faças, nunca o esquecerão». Lúcia fechou os olhos, a sua respiração irregular, mas estabilizando-se. A tormenta dentro dela não tinha passado, pero em algum lugar do caos, uma faísca de resolução cintilou. Se tinha partido, mas nessa ruptura se estava a construir a base do seu renascimento. E as mesmas lágrimas que a fizeram sentir-se débil esta noite se converteriam no fogo que queimaria o império de Mateus e Constança até as cinzas. Lúcia se sentou desplomada contra a fria parede de mármore. A sua respiração irregular, o seu corpo tremendo pelo peso de todo o que tinha suportado. Se secou os olhos com o lenço de Alexandre, a tela úmida com a evidência do seu ponto de quiebre. Mas incluso em a sua desespero, notou algo sobre Alexandre. Não só estava oferecendo consolo, estava esperando o momento adequado para lhe dar algo mais. Alexandre se agachou ao seu lado, os seus olhos firmes, a sua presença um escudo contra o caos da gala, que rugia justo detrás das portas. «Lúcia», disse em voz baixa, «não vim aqui esta noite para te ver cair. Vim aqui porque sei a verdade e posso prová-la». Lúcia pestanejou. A confusão brilhou no seu rosto manchado de lágrimas. «A verdade?» Alexandre assentiu, deslizando uma pequena pasta de couro da sua jaqueta. A colocou suavemente no seu regaço, como se lhe entregasse um salva-vidas. O Mateus acredita que é intocável, acredita que ninguém vê os tratos que faz nas sombras, as contas que esconde, as pessoas que pisoteia, mas tenho estado observando,
Tenho estado a recolhendo. As suas mãos a tremer abriram a pasta. Dentro havia documentos, transferências bancárias, correios eletrônicos, fotografias. Cada página contava uma história de traição, não só contra ela, senão contra todos em os que Mateus tinha construído o seu império. Transações ilegais com contas em o estrangeiro, subornos disfarçados de honorários de consultoria, evidência de fundos de caridade malversados, o mesmo dinheiro que ele afirmava estar arrecadando esta noite. Lúcia se ficou sem alento. Passou os dedos sobre os papéis, a sua mente em espiral. Isto poderia arruiná-lo. A voz de Alexandre era tranquila, deliberada. O arruinará, mas só se a pessoa adequada o tira à luz. O Mateus espera que os seus inimigos no mundo dos negócios o ataquem. Está preparado para isso. Mas tu, a sua esposa, a mulher que tentou apagar, és a única pessoa que nunca pensou que poderia levantar-se contra ele. Por isso, tens que ser tu quem usa isto. A Lúcia se apertou o peito. Sentiu o peso da evidência nas suas mãos, mais pesado que qualquer carga que tivesse levado antes. Durante meses tinha estado impotente, sem voz, e agora, sentada num corredor tranquilo, com lágrimas ainda nas suas bochechas, se deu conta de que tinha o poder de destruir a Mateus, mas o medo a assaltou. Se o exponho virá por mim, levará tudo. Os olhos de Alexandre se suavizaram. Já o levou tudo, Lúcia. O teu amor, a tua confiança, a tua dignidade. O que mais há que perder? Mas se lutas, se te mantens erguida com isto nas tuas mãos, não só te proteges a ti mesma, proteges o teu filho e recuperas o que ele te roubou. Lúcia engoliu saliva com força, olhando a pasta. O seu reflexo brilhava debilmente nas fotografias satinadas do interior. Partida? Sim, mas também inquebrável. A sua voz tremeu, mas havia aço debaixo. Por que eu, Alejandro? Por que me ajudas? Ele duvidou. Logo falou com tranquila convicção. Porque faz anos vi quem eras. A mulher que construiu beleza do nada. A mulher que não precisava de riqueza para ser poderosa. E não podia me ficar de braços cruzados e ver a Mateus destruir isso. Mereces levantar-te, Lúcia, e eu te apoiarei quando o faças. Algo mudou dentro dela então. As lágrimas nas suas bochechas começaram a secar. A sua respiração se estabilizou. Apretou a pasta contra o seu peito, não como uma carga, senão como uma arma. Por primeira vez em meses, Lúcia Soares não se sentiu como uma vítima. Se sentiu como uma mulher com poder. E o poder em mãos dos traídos é a folha mais afiada de todas. Se imaginam o rosto de Mateus quando vê a Lúcia regressar com esta nova força? Deixem-me as suas predições nos comentários. A pasta pesava nas mãos de Lúcia, não como um peso que a arrastava, senão como uma tocha que iluminava um caminho que nunca se tinha atrevido a caminhar. Durante meses se tinha escondido na sombra de Mateus, vestida com tons apagados, o seu brilho atenuado, a sua voz silenciada. Esta noite, isso terminou. Esta noite já não se veria como a mulher que Mateus descartou. Se veria como a mulher que tinha regressado para reclamar todo o que ele tentou tirar-lhe. Alexandre pareceu sentir a sua resolução. Lhe estendeu a mão, ajudando-a a levantar-se do solo de mármore. Lúcia, disse suavemente, se vais recuperar a tua história, precisas de Lucir à parte, não como a esposa que Mateus traiu, senão como a mulher que Mateus subestimou. O coração de Lúcia batia com força. Olhou o seu vestido azul medianoche. Era elegante, mas ainda sussurrava do passado. Da mulher que tinha entrado na gala insegura, tremendo, carregando o peso da humilhação. Precisava de mais que elegância. Precisava de armadura.
Alexandre a guiou a uma suíte privada no piso de cima, longe do ruído do salão. Dentro esperava um equipamento de estilistas, amigos leais a Alexandre, mulheres que lhe deviam favores. Lúcia duvidou no limiar, oprimida. Não preciso de tudo isto, sussurrou. Uma das mulheres, uma estilista de cabelo prateado com olhos amáveis, negou com a cabeça. Não o precisas, mas o mereces. Esta noite tentaram enterrar-te. Vamos mostrar-lhes que podes levantar-te. Lúcia se sentou em frente ao espelho. O seu reflexo a sobressaltou. Olhos inchados, rímel corrido. Uma mulher que se via frágil e partida. Mas à medida que as mãos trabalhavam à sua volta, escovando o seu cabelo, suavizando a sua pele, escolhendo uma tela que brilhava como a luz das estrelas, o seu reflexo começou a mudar. Lentamente, a imagem da debilidade se desvaneceu. Substituída por uma visão de força, a deslizaram num vestido como nenhum outro que ela tivesse usado, de um profundo cor verde esmeralda, o seu tela fluindo como água, mas estruturada como uma armadura. Abraçava a sua forma de grávida não como algo para esconder, senão como algo poderoso, radiante. O seu filho não era a sua debilidade. O seu filho era a sua coroa. A sua maquilhagem se suavizou. Mas foi audaz onde importava, olhos delineados afiados com desafio, lábios pintados com fogo tranquilo. O seu cabelo caía em cascata em ondas, não para complacer a Mateus ou imitar a Constança, senão para emoldurar o seu rosto como a mulher que realmente era. Quando finalmente se olhou no espelho, Lúcia já não viu a esposa abandonada. Não viu fragilidade. Viu-a uma mulher pronta para a guerra. Alexandre estava na porta, observando em silêncio. Quando Lúcia se virou para o olhar, os seus olhos se abriram ligeiramente, não com luxúria, senão com assombro. Agora, disse a sua voz baixa, o mundo verá o que sempre vi. Uma mulher que não pode ser apagada. Lúcia levantou a sua queixada. Por primeira vez em meses, sorriu. Não a sorriso quebradiça da sobrevivência, senão a sorriso segura de alguém que conhecia o seu poder. Voltou a tomar a pasta, segurando-a não contra o seu peito, senão ao seu lado, como uma arma que estava pronta para empunhar. Caminhou para a porta, cada passo com propósito. O corredor se estendia ante ela, voltando ao salão, voltando ao cenário onde Mateus e Constança ainda criam que eram intocáveis. Mas, quando essas portas se abrissem de novo, não seria a mesma Lúcia Soares que se tinha ido momentos antes com lágrimas. Seria a Lúcia renascida, a mulher transformada, a mulher armada, a mulher pronta para prender-lhe fogo às mentiras e ver arder o império de Mateus. As portas do salão se abriram de novo e todas as cabeças se viraram. Esta vez, o ar não se encheu de sussurros de lástima, se encheu de um silêncio atônito. Lúcia Soares entrou transformada. O seu vestido verde esmeralda brilhava como fogo sob os candelabros, a sua postura erguida, os seus olhos firmes. Se levava a si mesma não como uma esposa descartada, senão como uma mulher renascida. E na sua mão estava a pasta de couro, a arma que poria fim ao reinado de Mateus Sanches. Os murmúrios começaram quase ao instante. É essa Lúcia? Se vê radiante. Essa não é a mesma mulher que se foi chorando? A sorriso de autossuficiência de Mateus vacilou. A sorriso pintada de Constança se deslizou em algo quebradiço. Os seus dedos se tensaram à volta do braço de Mateus. As câmeras destelaram furiosamente, desesperadas por capturar o momento. Lúcia não duvidou. Caminhou diretamente para o cenário, cada passo deliberado, o vestido fluindo como uma bandeira detrás dela. Quando chegou ao centro, Alexandre Valente se uniu a ela ao seu lado. A vista de eles juntos foi o suficiente
para enviar uma onda de choque através da multidão. Mateus agarrou o microfone, a sua voz tingida de falsa valentia. Lúcia, querida, o que é isto? Outra amostra de emoções. Estás a fazer um espetáculo. Lúcia levantou a mão, interrompendo-o. O gesto, pequeno mas imponente, silenciou a sala. Lhe tirou o microfone da mão com calma e precisão. Os seus olhos nunca se apartaram dos dele. Isto não é uma amostra de emoções. Disse a sua voz clara e firme. Esta é a verdade, e esta noite a verdade finalmente será vista. Abriu a pasta. O crugir dos papéis ressoou mais forte que a risada forçada de Mateus. Lúcia levantou um documento. A sua olhar percorreu a multidão. Durante meses, Mateus Sanches se tem apresentado como um homem de honra, um filantropo, um líder. Mas à porta fechada, o seu império foi construído sobre mentiras. Jadeus se estenderam pelo salão. Mateus deu um passo à frente, a sua mão estendida. Lúcia, detém esta tonteria. Não entendes o que tens na mão. O entendo perfeitamente, tu interrompeu Lúcia. A sua voz levava o peso de cada noite silenciosa, cada traição, cada lágrima. Se virou à audiência. Estes são registros de Mateus desviando fundos de caridade às suas contas pessoais, dinheiro arrecadado para crianças doentes, para famílias necessitadas, roubado para financiar jatos privados e presentes de luxo. A sala estourou em sussurros de assombro. Os repórteres se apressaram com os seus bolígrafos. As câmaras fizeram clique como tronos. Os inversionistas trocaram olhares horrorizados. Lúcia levantou outro documento, os seus olhos ardendo nos de Mateus. Aqui há correios eletrônicos que provam que subornou a funcionários para assegurar contratos. E aqui levantou uma fotografia. Evidência de contas em o estrangeiro, onde se escondiam milhões. Mateus se abalançou para a frente, a sua voz retumbando. Isto é calúnia. Ela é instável, emocional. Está a tentar arruinar-me porque não pode aceitar a realidade. Mas a multidão já não o estava a escutar. Os seus olhos estavam em Lúcia, os seus ouvidos sintonizados com cada palavra sua. Por primeira vez, a voz de Mateus soou pequena, desesperada. Lúcia respirou fundo, a sua mão descansando suavemente sobre o seu ventre. Durante meses criei que era impotente. Me deixei ser apagada, humilhada, ridicularizada. Mas esta noite me mantenho de pé, não só por mim mesma, senão pelo menino que levo e por cada pessoa que Mateus traiu. O salão voltou a ficar em silêncio, o peso das suas palavras pressionando cada peito. A voz de Lúcia não tremeu. Mateus Sanches não é um homem de honra. É um mentiroso, um ladrão e um traidor. E já não me ficarei em silêncio. A sala estourou. Aplausos, jadeus, gritos. Alguns convidados se puseram de pé, aplaudindo em voz alta, enquanto outros olhavam a Mateus com desgosto. A maré tinha mudado por completo, e enquanto o rosto de Mateus se desvanecia de cor, Lúcia soube que o império que ele construiu sobre mentiras acabava de começar a desmoronar-se. Agradecemos a verdade de Lúcia com um like e compartam isto para que todos saibam que a justiça prevaleceu. A derrocada do império. Sob a sua mão, por um instante, o silêncio se apoderou do salão. Era o tipo de silêncio que segue a um terremoto, quando o solo tem deixado de tremer, mas todos ainda estão demasiado atordoados para se moverem. As palavras de Lúcia Soares pairavam no ar como fragmentos de vidro, impossíveis de ignorar, impossíveis de passar por alto. Logo começou a erupção. Os jadeus se converteram em sussurros, os sussurros em murmúrios, os murmúrios num rugido. Os repórteres se apressaram, as suas câmaras destelando como trovoadas elétricas. Os inversionistas se aconchegaram, as suas vozes afiadas pela alarme. É isto certo? Esses documentos são reais? Não podemos estar associados com ele,
se isto se filtra. A orquestra, insegura de se tocar ou permanecer em silêncio, baixou lentamente os seus instrumentos. Os camareros se congelaram à metade de caminho, as copas de champanhe tremendo em bandejas de prata. Toda a sala tinha mudado o seu enfoque, já não em Mateus Sanches, o poderoso multimilionário, senão em Lúcia Soares, a esposa traída que acabava de acender a cerila. Mateus tentou rir, mas saiu quebradiço, partido. Senhoras e senhores, por favor, não deixem que este espetáculo os distraia. A minha esposa está confusa, é emocional. Nada disto significa nada. A sua voz se quebrou. A desespero se filtrou através da arrogância que costumava usar como armadura, mas a multidão já não o cria. Demasiados olhos tinham visto os documentos. Demasiados ouvidos tinham escutado a voz firme de Lúcia. A esposa de um deputado sussurrou o suficientemente forte como para que a metade da sala escutasse. Roubou de organizações benéficas para crianças. Se isto é certo, está acabado. Outro inversionista com o rosto pálido se meteu o telemóvel no bolso. Retirem tudo. Não podemos nos dar o luxo de estar atados a este homem. Constança se aferrou ao braço de Mateus. A sua sorriso se debilitava sob o peso das olhares, agora dirigidos a ela. Se inclinou, a sua voz aguda, embora sussurrada. Faz algo, Mateus. Os estás perdendo. Lúcia se manteve tranquila, o seu vestido esmeralda brilhando sob a luz do candelabro. Não gritou, não se agitou. O seu silêncio nesse momento falou mais forte que as palavras frenéticas de Mateus. Ela tinha soltado a verdade e agora estava fazendo o trabalho por ela. A imprensa se abalançou, os microfones levantados. Senhora Soares, pode confirmar quando descobriu isto? Tem mais evidência? É certo que os fundos foram roubados da mesma Fundação Futuros Brilhantes? Mateus golpeou o pódio com o punho. Basta. Tudo isto é mentira. Ela está cá a tentar destruir-me, porque não pode aceitar que o nosso casamento tem terminado, mas nem sequer a sua ira pôde abafar a verdade, que já se estava estendendo como um incêndio florestal. Os telemóveis zumbiam por toda a sala, enquanto os convidados reencaminhavam fotos dos documentos. Os repórteres já estavam redigindo manchetes. Os inversionistas já estavam ligando aos seus advogados. O império que Mateus construiu sobre a arrogância e o engano se estava desmoronando em tempo real, e toda a cidade o estava vendo. Lúcia se pôs a mão no ventre de novo, a sua voz suave, pero suficientemente forte como para que se escutasse. Todos vocês merecem saber a verdade. O meu filho merece saber a verdade. Esta noite não se trata só de traição. Se trata de justiça. E a justiça começa aqui. Os aplausos estouraram mais fortes do que Mateus poderia ter imaginado, ressonando em todo o salão como um trovão. Não foi educado nem vacilante. Foi feroz, desafiante. Uma onda de aprovação para Lúcia e uma sentença de morte para ele. O rosto de Mateus se pôs pálido. O suor lhe brilhava na frente. Por primeira vez na sua carreira, já não tinha o controle da narrativa. E enquanto as câmaras se aproximavam ao olhar inquebrantável de Lúcia, o mundo se deu conta de que a mulher de que uma vez se compadeceram acabava de se converter na mulher de trás da qual se uniriam. O aplauso que ressonava no salão se sentiu como uma campana fúnebre para Mateus Sanches. Só que não era o funeral de Lúcia, era o seu. Cada aplauso era um cravo no caixão do seu império. Cada aplauso um recordatório de que tinha perdido o controlo. A sua mandíbula se apertou tão forte que parecia que os seus dentes poderiam romper-se. A raiva lhe fervia sob a pele, enrojecendo o seu rosto, enquanto as câmaras capturavam cada destelo de pânico.
Tinha construído a sua reputação sobre o domínio, sobre ser o homem que sempre tinha a frigideira pelo cabo. Perdê-la agora e ante Lúcia, a esposa que cria que não tinha poder, era impensável. Basta! Bramou Mateus. A sua voz se quebrou através dos aplausos. Agarrou o microfone do seu suporte. A sua mão tremia não com debilidade, senão com fúria. Todos estão sendo manipulados. A sério creem que uma mulher como ela entende as complexidades do meu negócio? Está confusa, é emocional e a estão usando. Dirigiu a sua olhar para Alexandre Valente, de pé, em silêncio junto a Lúcia. Isto é obra tua, não é assim? Sempre me tens invejado, tens querido o que eu tinha. Agora lhe estás enchendo a cabeça de mentiras para destruir-me. A acusação provocou mais jadeus, pero não do tipo que Mateus queria. Os sussurros se estenderam pela multidão. Dúvida, desaprovação, incluso desgosto. A gente tinha visto o suficiente como para reconhecer a desespero quando gotejava da voz de um homem. Alexandre não se imutou, nem sequer levantou a voz, simplesmente disse: as únicas mentiras aqui são as tuas, Mateus. E esta noite, finalmente te estão alcançando. A raiva de Mateus só cresceu. Golpeou o pódio com o punho, fazendo tremer o microfone. Lúcia, como te atreves a fazer-me isto? Depois de tudo o que te dei, o meu nome, a minha riqueza, a minha proteção, é assim que me pagas? Te pões aqui grávida do meu filho e cospes-me na cara? A crueldade nas suas palavras golpeou a Lúcia como um látego, mas esta vez não se imutou. Se manteve erguida, o seu vestido esmeralda brilhando como uma armadura, a sua mão descansando com calma sobre o seu ventre. A multidão, no entanto, reagiu bruscamente. Murmúrios de desaprovação se estenderam para fora. Uma mulher perto da frente sussurrou em voz alta: ele chama a isso proteção? Isso é abuso. Lúcia se encontrou com o olhar de Mateus, a sua voz firme. Não me deste o teu nome, Mateus. O dei a ti. Não me deste a tua riqueza. Te ajudei a construí-la. E o único que me ofereceste como proteção foi uma jaula. O público estourou em aplausos de novo, mais fortes esta vez. O rosto de Mateus se retorceu de fúria, os seus olhos selvagens. Parecia menos um poderoso multimilionário e mais um animal acorralado. Constança lhe tirou do braço a sua sorriso quebradiça, sussurrando freneticamente: detente, Mateus, o estás piorando. Mas Mateus atirou violentamente, aproximando-se a Lúcia. A sua voz se converteu num grunhido venenoso, audível através do microfone. Crees que podes humilhar-me em frente aos meus inversionistas, os meus colegas, a imprensa? Crees que alguém te crerá a ti sobre mim? Lúcia não apartou a olhar. Já o fazem. A multidão rugiu de novo. E por primeira vez Mateus se tambaleou para trás. A sua arrogância, o seu controlo, o seu império, todo deslizando como areia entre os seus punhos. Fez um último intento desesperado, golpeando a pasta no pódio. Nada disto importa, estes papéis não provam nada, sou Mateus Sanches e sou intocável. Mas a sua voz se quebrou na última palavra, traindo a verdade que todos podiam ver agora. Mateus Sanches já não era intocável, se estava desmoronando, e o mundo inteiro o estava vendo cair. Enquanto a raiva de Mateus se desbordava, Constança Castelo se sentiu que a sua imagem cuidadosamente elaborada se lhe escapava de entre os dedos. Durante meses se tinha preparado para este momento, a gala, o centro de atenção, a apresentação de si mesma como a verdadeira pareja de Mateus. Pero agora os olhos da multidão que uma vez alimentaram o seu orgulho ardiam com suspeita. Forçou uma sorriso quebradiça,
dando um passo ao frente para salvar o que ficava. "Senhoras e senhores", começou, a sua voz gotejando falsa sinceridade. "Por favor, não se deixem enganar. As acusações de Lucia nascem da amargura. Mateu é um homem de honra, e eu..." Se pressionou uma mão no peito, fingindo vulnerabilidade. Só queria apoiá-lo. Alguns em a multidão negaram com a cabeça. Outros murmuraram em voz baixa. O aplauso que uma vez seguiu a Constança tinha sido substituído por um silêncio glacial. Então Alexandre Valente se moveu. Deu um passo ao frente, a sua voz firme e cortando os murmúrios como uma lâmina. "Apoiá-lo? É assim como chamas a chantagear a sócios comerciais? É assim como chamas a vender segredos da empresa de Mateus a troco de presentes de luxo?" A sala estourou em jadeus. O rosto de Constança se desvaneceu de cor. "Isso é uma mentira!" disse. A sua voz se quebrou. Alexandre levantou o seu telemóvel. "Não é uma mentira. Provas!" Tocou a tela e uma projeção apareceu na enorme tela LED do salão. Correios eletrônicos, fotografias, gravações. O rosto de Constança iluminava a tela, inclinando-se perto de CEOs rivais, sussurrando promessas a troco de dinheiro em efetivo e joias. Capturas de tela dos seus mensagens se filtraram à multidão. "Se queres acesso, me pagarás primeiro." A evidência era inegável. A audiência rugiu de assombro. Algumas mulheres se cobriram a boca, outras negaram com a cabeça com desgosto. Os repórteres se apressaram, gravando cada segundo. A máscara de elegância de Constança se agrietou, substituída pelo pânico. "Tu?" balbuciou, sinalando a Alexandre, os seus olhos abertos pela fúria. "Me tendiste uma trampa?" Alexandre não se imutou. "Te atendeste tu mesma, Constança. Cada mentira que disseste, cada dólar que roubaste, era só questão de tempo antes de que a verdade saísse à luz." Lúcia deu um passo ao frente agora, o seu vestido esmeralda brilhando, a sua voz tranquila, pero o suficientemente aguda como para cortar. "Pensaste que humilhar-me te coroaria. Pensaste que roubar ao meu esposo te fazia poderosa. Pero o poder construído sobre a traição sempre se desmorona." A compostura de Constança se fez pedaços. "Lúcia, não o entendes. Ele não te ama, me ama a mim. Eu sou a quem ele escolheu." Pero as suas palavras desesperadas só fizeram que a multidão se afastasse mais. Os inversionistas murmuraram com raiva sobre contratos incumpridos. As socialités sussurraram sobre a sua desgraça. Um executivo de moda perto do frente espetou: "Estava programada para representar a nossa marca a próxima temporada. Já não." A carreira de Constança, a sua fachada cuidadosamente construída, se estava desmoronando ante os seus olhos. Trato de agarrar o braço de Mateus, buscando refúgio no homem pelo que tinha sacrificado todo. Pero Mateus, consumido pelo seu próprio império que se desmoronava, a apartou de um empurrão. "Não és mais que uma carga!" espetou, as suas palavras como ácido. As câmaras o captaram todo. O rejeitar, a humilhação, as lágrimas que se lhe acumulavam nos olhos a Constança. Por primeira vez, ela era a que estava sendo descartada. A olhar de Lúcia não vacilou. "Querias que me apagassem, Constança, pero olha à tua volta. Esta noite és tu quem desaparece." O salão estourou de novo, não com risadas esta vez, senão com vítores, aplausos e a energia crepitante da justiça servida. Constança tropeçou para trás. Os seus saltos se engangaram no solo. Caiu de joelhos, o cabelo cobrindo-lhe a cara. As câmaras se aproximaram, as suas lentes impiedosas, e nesse momento, Constança Castelo, que uma vez creio que tinha ganhado, se deu conta da amarga verdade. Não era mais que uma nota a pé de página na história de glória de Lúcia Soares,
O salão nunca se tinha sentido tão vivo. A mesma multidão que uma vez sussurrou piedade a costas de Lúcia Soares. Agora se pôs de pé, os seus aplausos ressonando como um trovão contra as paredes de mármore. Os repórteres se inclinaram sobre as cordas de veludo, com os microfones estendidos, desesperados por capturar cada palavra. As câmaras destelavam não a Mateus, não a Constança, senão a Lúcia. E ela se parou no centro, radiante no seu vestido esmeralda. Já não a esposa olvidada, senão a mulher que tinha tomado o controle da história. Lúcia esperou a que os vítores se acalmassem. A sua mão descansava ligeiramente sobre o seu ventre, um recordatório silencioso da vida que levava consigo. A sua voz, quando chegou, era firme e imponente. Durante demasiado tempo criei que o silêncio era força, que se aguentasse, que se me sacrificasse, o amor prevaleceria. Pero esta noite aprendi algo muito mais poderoso. O silêncio só serve ao traidor. A força não está em aguentar as mentiras, está em enfrentá-las. A audiência estourou de novo, esta vez com gritos de acordo. As mulheres na multidão levantaram as suas copas para ela. Homens que uma vez se inclinaram a Mateus, agora evitavam a sua olhar, avergonhados de estar associados com ele. Lúcia levantou a sua queixada. Os seus olhos percorreram a sala. Mateus Sanches pensou que esta gala seria o seu escaparate. Pensou que exibir a sua amante e humilhar a sua esposa o faria intocável. Pero esta noite me apresento ante vocês, não como a sua vítima, não como a sua sombra, senão como o seu juízo. Cada palavra golpeio como um martelo. O rosto de Mateus estava pálido, a sua mandíbula apertada, os seus punhos tremendo aos seus lados. Constança, apartada pela sua própria desgraça, se tinha encolhido entre a multidão, tratando desesperadamente de escapar das câmaras que ainda a perseguiam. Lúcia levantou a pasta uma vez mais, a sua voz ressonando claramente. Estes documentos provam que Mateus tem traído não só a mim, senão a cada um de vocês que confiaram nele. Roubou de organizações benéficas, mentiu aos inversionistas e jogou com vidas que dependiam das suas promessas. Esta noite, a máscara tem caído. Um rugido de indignação surgiu da audiência. Os inversionistas gritaram com enojo, exigindo respostas. A esposa de um deputado declarou em voz alta: este homem devia ser processado. A sala tinha mudado por completo. Já não era uma audiência para a vaidade de Mateus, senão um tribunal para os seus pecados. Os olhos de Lúcia se suavizaram enquanto olhava para Alexandre, quem lhe deu um pequeno assentimento de alento. Logo se virou à multidão, a sua voz tranquila, pero cheia de convicção. Não estou aqui para pedir simpatia, estou aqui para recuperar a minha dignidade, para proteger o meu filho e para recordar a cada mulher que alguma vez tem sido silenciada que a sua voz importa, que nenhum homem, por poderoso que seja, tem direito a apagá-la. A ovação de pé que seguiu sacudiu os candelabros. Os convidados se puseram de pé, aplaudindo com ferocidade, alguns incluso aclamando entre lágrimas. As câmaras o capturaram todo, a esposa triunfante, o multimilionário humilhado, a amante destroçada. Mateus tentou falar, a sua voz afogada por o alvoroço. Golpeou o punho no pódio, gritando: isto não tem terminado. Pero ninguém o estava escutando. As suas palavras se dissolveram na tormenta de aplausos. A sua presença já se estava encolhendo. Lúcia dirigiu a sua olhar aos fotógrafos, a sua postura real. Não sorriu, não se regozijou. Simplesmente se manteve erguida, encarnando a graça, a força e a resolução inquebrantável.
Durante meses tinha sido invisível. Esta noite foi inesquecível. E enquanto os candelabros brilhavam acima e os aplausos retumbavam embaixo, Lúcia Soares reclamou o lugar que lhe correspondia, não como a traída, senão como a rainha triunfante da gala, o seu cenário de glória. E assim termina a história, meus queridos amigos. E se ainda estão aqui comigo, significa que algo na viagem de Lúcia tocou os seus corações de uma maneira muito pessoal. Talvez tenham sido traídos, talvez se tenham sentido invisíveis, ou talvez tenham levado a dor em silêncio. Pero, como disse uma vez o filósofo estoico Sêneca, não é o que te sucede o que importa, senão como reages a isso. A queda e o ascenso de Lúcia nos recordam que nunca somos verdadeiramente impotentes. Incluso nas horas mais escuras, sempre há uma eleição: permanecer partidos ou reconstruir-nos mais fortes. A traição, a humilhação, a perda não nos definem. O que nos define é como nos levantamos delas. O filósofo estoico Epicteto ensinou que as dificuldades mostram o verdadeiro caráter de uma pessoa. E Lúcia mostrou o seu, não só com vingança, senão recuperando a dignidade, a verdade e o seu futuro. E talvez essa é a lição para vocês e para mim esta noite. Não importa que tormentas enfrentemos, podemos voltar a pôr-nos de pé. Podemos sanar, podemos ser mais. Se esta história os comoveu, por favor deem-lhe like, compartilhem-la com alguém que precise esperança e não se esqueçam de subscrever, porque aqui não só contamos histórias, crescemos mais fortes, juntos. Obrigado por escutar. Nos vemos no próximo vídeo.